Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Bom, estamos iniciando hoje a nossa disciplina de Direito Agrário. Eu espero que vocês gostem, que seja uma experiência positiva para vocês e que a partir dessa disciplina vocês possam realmente sentir que algo foi agregado na formação de vocês, em específico nas questões que a gente vai discutir aqui. Tá certo? Então, como vocês vão observar dos nossos temas, eu gosto de fazer sempre na primeira aula uma prévia de conteúdos aí para que vocês tenham uma ideia geral do que vai ser visto na disciplina, mas mais do que isso, eu gosto de falar da importância da disciplina para a sociedade. Porque a gente está na universidade e eu sempre costumo dizer, né? Direito não é um curso técnico, a gente não está aqui só para aprender lei, mas a gente precisa aprender e compreender o cenário, né? Mesmo o cenário político, o cenário econômico, que envolvem essas questões, certo? E na questão do direito agrário não é diferente, tá certo, pessoal? Então, eu sou a professora Daniele de Orumavete e convido vocês a embarcar nessa jornada de conhecimento comigo. Eu espero que vocês gostem e que a gente possa construir juntos uma disciplina bastante interessante que de repente desperte a curiosidade de alguns de vocês, né? Porque às vezes a gente pode, direito agrário, o que será que a gente vai ver nessa matéria, né? Mas vamos lá, gente. A minha função, uma das minhas funções aqui nessa primeira aula é apresentar para vocês o plano de ensino da disciplina, né, e mostrar o que tem dentro dela, né, fazer aquela panorâmica, aquele voo rasante, para que vocês já tenham noção do que a gente vai ver, certo? Então a nossa ementa, vocês sabem que, na verdade, vocês sabem que a gente teve uma mudança de grade, a gente teve uma mudança no nosso projeto pedagógico e essa disciplina foi resgatada, então foi dada um grau de relevância maior para ela, por conta da importância que tem para o estado de Mato Grosso do Sul, tá certo? Então a gente vai trabalhar, lembrando que nas nossas disciplinas a gente sempre procura esse viés da interdisciplinaridade, né, conversar com as outras áreas do conhecimento, ainda mais nesses temas em que o direito ele não é o central, né? Então aqui não vai haver uma centralidade na norma, mas uma centralidade na questão agrária e incluindo, né, dentro dessa análise as normas jurídicas, tá certo? Então, preparem-se para algo também bastante interdisciplinar. Bom, a nossa ementa, a ementa da disciplina, ela nos manda falar dos seguintes temas. Noções introdutórias do direito agrário brasileiro, né? Então a gente entender como que ele se situa dentro da estrutura jurídica do nosso país, as questões voltadas a meio ambiente e sustentabilidade das atividades agrárias, porque são atividades que não podem ser desvinculadas, né? Então, hoje em dia, a gente vê até com relação ao senso comum, né, todo mundo emitindo opinião, essa terra, né, terra para quem, né, para que esse grupo quer terra? E não se entende que existe uma série de coisas aí que precisam ser analisadas, tá? Então, a questão ambiental, atualmente, ela é um fator que influencia em muito a distribuição de terras no Brasil, ou pelo menos deveria influenciar. Aí a gente vai ver que essa questão vai aparecer ao longo da disciplina em diversos momentos, tá? Mas a gente fala aqui na ementa em meio ambiente e sustentabilidade das atividades agrárias, porque a gente sabe da importância das atividades agrárias, né? Todo mundo aqui tem plena consciência, porque todo mundo come, todo mundo se alimenta, todo mundo precisa de que haja produção no campo, né? Mas a gente também precisa de um ambiente preservado, porque senão a gente vai entrar num ciclo de insustentabilidade onde a própria produção acaba inviabilizada no futuro, né? Então a gente precisa manter e não relegar a caixinhas diferentes essas duas esferas. Então a gente precisa tratar a questão agrária e a questão ambiental juntas, né? Então, se vocês pesquisarem por aí, a gente observa, por exemplo, se eu não me engano, a UFG, a Federal de Goiás, ela tem um programa de pós-graduação em Direito Agroambiental, né? Se eu não me engano, a UFMT também, em agroambiental. Por quê? Porque são questões que têm bastante relação, tá? Que a gente não pode separar. Então, a gente vai estudar também, né, dentro dessa perspectiva,
a natureza jurídica do direito agrário, os princípios do direito agrário, fontes do direito agrário, né, aquelas coisas mais clássicas do direito que a gente precisa compreender. Aqui no direito agrário não vai ser diferente nesse ponto. Vamos estudar também as relações do direito agrário com outros ramos jurídicos, especialmente com o direito constitucional, tá? Porque é no direito constitucional que nós vamos ter as bases, né? Assim como em outras áreas, as bases das normas que vão regulamentar a questão agrária no Brasil e, consequentemente, né, a questão da terra. Vamos falar também, aí pensando no escalonamento das normas, né, na Constituição Federal, o Estatuto da Terra, o Código Florestal e outras normas esparsas que a gente julgue relevante trazer para vocês, mas essas duas elas são, digamos, fundamentais na disciplina, então já separem aí no material de vocês a Constituição e o Estatuto da Terra, certo? E aí temos também uma parte de tópicos especiais para a gente conversar sobre reforma agrária, né? Que é algo bastante interessante, bastante necessário para o nosso país, algo que envolve uma questão social muito forte, né? Para além da gestão da terra, né? A gente sabe que existem muitas, e se vocês não sabem, vocês vão descobrir, né, que grande parte da alimentação dos brasileiros, a grande maioria dela vem da agricultura familiar. Então tem várias questões aí que vão entrar nesses tópicos especiais no que se refere à reforma agrária, né, onde a gente teria então as normas voltadas à distribuição da terra, ok? Então é um tópico também bastante interessante. Além de sustentabilidade do agronegócio, né, porque daí a gente vai fazer um link lá com o direito ambiental, né, e resgatar aquela ideia, aquela perspectiva de que a atividade agropecuária ela é uma das grandes responsáveis, na verdade, pela crise ambiental, né, pela degradação de recursos naturais, e a gente precisa repensar essa atividade do ponto de vista sustentável, né, então a gente precisa trazer para vocês aqui no curso de Direito as normas que podem ser instituídas para viabilizar essa sustentabilidade dentro das atividades do agronegócio no que for possível, certo? Então a gente vai trazer isso para a disciplina também. Direitos humanos no ambiente agrário, porque nós sabemos que existem diversos tipos de comunidades envolvidas, certo? Dentro da questão agrária no Brasil. Então a gente não está falando só de produtores rurais, a gente está falando de outros tipos de comunidades que têm uma relação direta com a terra e que precisa de terra também, né? E que não necessariamente estão vinculadas a esse modo de produção industrial, vamos dizer assim, né? Então, se a gente pensar, né, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, quebradeiras de coco-babaçu, fundos de pasto, a gente tem no Brasil uma infinidade de povos indígenas e de comunidades tradicionais que vivem, a grosso modo falando, são aquelas que vivem fora desse modelo hegemônico que nós vivemos, né, urbano, industrial. Então as sociedades que vivem fora desse esquema, elas têm uma relação diferente com a terra e que elas precisam ser consideradas então por essas normas, certo? E aí os direitos humanos vão entrar nesse quesito, porque a gente sabe que, desde a colonização brasileira, essas comunidades não hegemônicas, elas têm sofrido violências ao longo de anos, né, desde, como eu disse, desde a colonização, por conta do acesso à terra, né? Então a gente observa os portugueses chegando, né, e pressionando os povos originários que aqui viviam para que deixassem suas terras, ou que para servissem de mão de obra para explorar a terra, ou para que não oferecessem resistência em entregar as suas terras e recursos naturais. Então a coisa começa por aí, né? Então a conformação do Brasil no que se refere à terra, ela começa na colonização, e isso vai gerar então uma série de consequências que a gente vai observar até hoje por aqui. E aí vamos trazer um pouco
alguns autores para vocês, que trazem alguns estudos críticos com esse respeito, né? Então, como o Brasil foi composto, digamos assim, foi pensado numa lógica externa, né? E não foi observado, então, as formas de produzir, né, inclusive a produção agrícola, que eram praticadas antes pelos povos originários. Então elas foram completamente solapadas e completamente desconsideradas nesse processo de construção do que é o Brasil hoje, tá certo? Então tudo isso vai entrar na nossa disciplina em grande medida aqui nessa parte de direitos humanos no ambiente agrário. Também vamos falar de saúde e segurança do trabalhador no ambiente agrário, né, que é um dos temas também que tem tido bastante relevância, uma vez que nós temos essa população bastante invisibilizada no que se refere a alguns temas, entre eles, por exemplo, a utilização de agrotóxicos nas atividades agrárias, né? Então, numa outra disciplina, eu trouxe uma pessoa para falar do tema e foi bastante interessante, né, sobre os discursos que envolvem a utilização de agrotóxicos no Brasil, e em que isso fica bastante claro, né, que nós temos assim uma infinidade de acidentes que acontecem, de pessoas envenenadas, intoxicadas, que desenvolvem câncer no ambiente de trabalho agrícola. Então tudo isso a gente vai trabalhar na nossa disciplina, tá certo? Vocês vão ver como a sequência desses temas vão aparecer na matéria quando a gente for olhar o conteúdo programático, tá certo? Então, pessoal, basicamente, o nosso objetivo aqui vai ser tornar, né, ao discente, tornar aos nossos alunos a compreensão da questão agrária no Brasil e o papel do direito na sua regulação, tá? Então, não vai ser uma disciplina só relativa às normas que tutelam a questão agrária, mas a gente vai também procurar entender um pouco esse cenário, né, para que a gente tenha uma visão um pouco mais aprofundada e saia da superficialidade ali do senso comum, certo? Para lograr tal objetivo, então, nós buscaremos apresentar a literatura e as normas correlatas, utilizando abordagens interdisciplinares, como eu já falei, que colaborem, né, na compreensão desses temas, tá certo? E aí, acho que quem já foi meu aluno sabe que eu gosto sempre de trazer um convidado em algum momento da disciplina, normalmente antes das provas, para dar, né, aquele relax que a prova gera, mas a gente conversar com pessoas que trabalham na área, né, já estou pensando em alguns nomes para trazer para vocês, eu espero que vocês gostem da atividade que vai ser proposta ao longo da disciplina. Então, esse aqui é o nosso programa, tá? Então, a apresentação é o que a gente está fazendo hoje, né? Trazer alguns conceitos essenciais, mas em seguida nós vamos ter o histórico da questão agrária no Brasil, falar um pouco, né, de como esse país foi constituído do ponto de vista histórico, né, começando lá com as Seis Marias de Portugal, tá? Que foram bastante importantes para que a gente compreenda esse processo. Depois a gente vai falar de função socioambiental da terra, e aí eu já tenho, na verdade, tem um livro que eu gosto muito, que é de um professor muito querido, o professor Carlos Marés, que é A Função Social da Terra, em que ele aborda esse tema. É um livrinho assim fininho, mas eu vou selecionar umas partes dele e vou disponibilizar para vocês, né? Não o livro inteiro, mas alguns trechos que eu julgo importantes para que a gente compreenda essa questão da função social e, como se diz mais atualmente, a função socioambiental da Terra, né? Uma vez que a gente precisa juntar essas duas questões, a gente não consegue mais separar da questão ambiental, tá certo? Aí a gente vai falar então de direitos humanos, direito ambiental e de questão agrária no Brasil, ressaltando os conflitos que envolvem povos indígenas e comunidades tradicionais no que se refere ao uso da terra, né? Então há um ponto bastante sensível também da disciplina, em que a gente observa uma série de violências mesmo, né, do ponto de vista dos direitos humanos a esses povos, essas comunidades, e a gente vai abordar aqui. Vamos falar da ideia de sustentabilidade no agronegócio, tá? Então, não obstante haja essa verificação de que as atividades agrárias elas são bastante prejudiciais ao meio ambiente, a gente precisa trabalhar uma ideia de que
isso não precisa ser a verdade universal para sempre. A gente pode trabalhar, e inclusive há várias alternativas nesse sentido, há várias vertentes que vão mostrar que é possível uma agricultura mais sustentável, né? A gente precisa da agricultura para se alimentar, mas que a gente pode ou precisa, mas pode e precisa, né? Coadunar essa necessidade à questão ambiental, porque senão a gente vai destruir a própria terra, que é de onde vem a alimentação para o ser humano, né? E todas as outras condições de vida que tornam possíveis, que tornam possível a vida na Terra, né? Então, depois que a gente falar disso, né, desses 5 pontos, a gente então vai fazer a P1, e aí a P2 vai, que na verdade vai ser referente à segunda parte da disciplina, começa aqui no ponto 6, onde nós falamos sobre a relação do direito agrário com outros ramos do direito, né, e aí entra aquela parte mais normativa, né, que eu falei para vocês. Então a gente vai verificar como essa questão agrária ela se relaciona com outros ramos. Vamos trazer as questões, aquelas, né, coisas de sempre que a gente observa nas disciplinas, então as fontes do direito agrário, né, os princípios, todos esses detalhes mais de contextualização normativa do tema. E aí a gente vai falar das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais, e vamos terminar a disciplina com alguns tópicos especiais, tá? Falando de estudos críticos com respeito a esse tema, né? Estudos, digamos, mais de vanguarda, que demonstram uma ideia um pouco diferente acerca da Terra, e falar de alternatividades, né? O que pode ser feito, que outra postura a gente pode ter diante de todos esses conflitos que se mostram, né? Conflitos com povos indígenas, comunidades tradicionais, com agronegócio. Então realmente são temas bastante sensíveis, né, que a gente tem uma diversidade muito grande de opiniões, mas que a gente pode trazer aí algumas alternativas possíveis, né, para sanar essas questões, ok? Não vou dizer que é fácil não, tá, mas a gente trabalha nessa perspectiva. E aí nós temos então os procedimentos. Eu sei que muitos de vocês já ficam, né, meio nervosos, ai, como que vai ser essa disciplina? A gente sabe que esse período pandêmico está sendo difícil para todo mundo, né, para a gente também, que é professor, que está aqui preparando aula, fazendo slide, colocando vídeo, enfim. Então eu, pelo menos, né, eu falo por mim, eu tento fazer a disciplina o mais diversa possível, tento mesclar metodologias, para que não fique tão cansativo, tá? Então, geralmente o que eu faço? Eu faço um vídeo desse, né, gravado, é uma aula mais curta do que seria lá em sala de aula, né, 2 horas de aula, tipo, não dá, eu não gosto da ideia de ficar aqui falando 2 horas e vocês aí ouvindo 2 horas, eu acho que dispersa muito, então eu tento condensar o conteúdo nessa aula, que vai ser de no máximo 1 hora, para trazer os principais temas, tá? Então a gente tem, no primeiro momento, as aulas, fornecendo as instruções, os conhecimentos sobre os temas trabalhados. Em seguida, eu sempre passo, assim, uma pesquisa complementar ou uma simples resposta ao formulário com questões específicas da matéria trabalhada. Então, né, eu tô falando aqui de um tema, eu vou perguntar de você lá no formulário o que você achou, o que você compreendeu, né, qual é a questão que foi apresentada, mas de forma muito simples, porque eu só quero saber se você viu o vídeo, se você entendeu o vídeo, né? Então essa é a ideia. Normalmente vai ser coisa bem tranquila, assim, eu não vou fazer nada muito extenso, né, um formulário muito grande ou uma pesquisa ou muitas páginas para ler, mas sempre vou tentar colocar um textinho, né, um texto aí mais curto, para que vocês tenham a análise da doutrina também. E aí vocês já vão estudando, já vão revisando. Eu sempre coloco lá no Classroom, para cada aula, vocês vão ver que eu coloco passo 1, passo 2, passo 3, né, o que vocês precisam fazer naquela aula. Então, primeiro, normalmente, é assistir o vídeo, em segundo lugar, fazer a pesquisa complementar ou simplesmente preencher o formulário, e em terceiro lugar, quando não tiver pesquisa, já é o preenchimento do formulário diretamente, tá? Sugiro também em todas as aulas que vocês, no final da aula, releiam os slides
eu acho que é um ótimo meio de fixar conteúdo e você não ter que ficar estudando matéria inteira lá no final, perto da prova, né? Então você vai, conforme a matéria vai se desenrolando, você já vai estudando, já vai revisando, que daí para fixar o conteúdo é bem melhor, tá certo? É só uma dica, né? Não é obrigatório, mas eu deixo essa sugestão para vocês. No final né, sempre que você assistir a aula, vai lá, relê os slides, né? Lê o textinho que eu deixei e segue a vida. Então eu peço também que vocês participem, que vocês atentem, né? Se vocês forem ler as nossas normativas no que se refere a como devem ser as nossas atividades no período pandêmico, vocês vão observar que tem atividades síncronas e assíncronas e que a gente precisa se dividir aí. Bom, eu faço esses vídeos gravados porque eu acho que fica, assim, é melhor para mim, eu acho que é melhor para mim e melhor para vocês, né? Melhor para mim porque eu tenho criança pequena em casa, então, assim, aquele horário de aula é o horário do caos, assim, não tem condição de eu fazer uma aula ao vivo. Sempre que eu faço aula ao vivo, ela vem, né, pula, vocês sabem como é criança, a gente não consegue controlar. Então, assim, eu controlo os horários, então eu gravo no horário que ela tá mais tranquila, ou que ela dorme, né, faz alguma coisa, é melhor para mim e é melhor para vocês porque vocês têm um vídeo, né, documentado aí, gravado, né, perdeu uma aula, não pôde assistir aquele dia, você pode assistir depois, né, vai estudar para a prova, assiste o vídeo de novo, né, coloca lá para tocar e fica ouvindo, enfim, eu acredito que é uma ferramenta interessante, mas é claro que durante os horários de aula, na verdade eu tento sempre postar as aulas um pouquinho antes, mas durante aquele horário de aula, que é onde vocês devem assistir as aulas, ou melhor, que é mais recomendado que vocês façam isso, eu sempre fico disponível no WhatsApp, então eu crio o grupo do WhatsApp, né, vocês já devem ter acesso agora, vocês entram lá, né, surgiu uma dúvida, pergunta lá no WhatsApp, pergunta para o grupo inteiro, como se a gente estivesse numa sala mesmo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega. Então você pergunta ali, né, e daí eu posso responder por escrito, posso mandar um áudio, e a gente vai interagindo ali no grupo, tá certo? Então, por favor, eu espero, conto com a participação ativa de vocês, gostaria de ver, né, vocês se manifestarem na disciplina, fazerem perguntas, vou ficar muito feliz se essa interação der certo, né? Eu já fiz em outras vezes e deu super certo, acho que vai dar certo com vocês também, tá? Uma última observação sobre os procedimentos é que a gente está observando as normas mais atuais no que se refere às medidas de proteção da comunidade universitária em período pandêmico, né? A gente não está tendo aula presencial, obviamente, a gente não tem condições, né? A gente precisa realmente se cuidar e observando também essas normas de atividades síncronas, assíncronas e etc. Tá certo? Então, apenas para deixar vocês cientes disso. E aí os nossos recursos, né? Lembrando que todas essas informações estão lá no plano de ensino, mas eu preciso passar elas para vocês. Nossos recursos, a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem. A universidade, ela fornece alguns ambientes virtuais de aprendizagem. Eu escolho o Google Classroom para dar minhas aulas, porque eu acho ele mais simples, eu acho ele mais tranquilo de trabalhar. Né? O Ava é uma ferramenta excelente, ele te dá inúmeras possibilidades. Porém, por ele ser tão completo, né, eu ainda não consegui fazer o curso para entender o Ava, então eu me enrolo, então eu prefiro usar aqui o Classroom, que eu acho que é mais intuitivo, mais tranquilo, e a gente vai que vai, tá certo? E aí, lá no Google Classroom, eu vou postar a aula, certo? E a aula vai conter o quê? Dentro daquela proposta que eu comentei com vocês. Lá vai estar o link da videoaula gravada e disponibilizada lá no YouTube, né? Então vai estar lá o link, você clica, vai para o YouTube e assiste, né? Depois que terminou de assistir, comenta lá, assisti, professora, é muito legal essa aula, professora, horrível essa aula, não entendi nada. Enfim, só para que eu tenha uma documentação de que você assistiu essa aula lá, né? Caso um dia aconteça alguma coisa, né? Tá lá, tá tudo documentado, né? Uma segurança para mim e para vocês. E aí, depois de assistir a videoaula, você volta lá no Classroom e aí você vai ver se tem algum textinho para você ler
ou se tem diretamente o Google Forms. Toda aula vai ter um Google Forms, tá? Nem que seja para perguntar obviedades sobre a disciplina, sobre o que foi falado, mas vai ter um Google Forms porque é dali que eu vou tirar a presença de vocês. Então vocês precisam responder, tá bom? Respondam o Forms. Eventualmente, né, normalmente eu faço uma atividade dessa antes da P1 e outra atividade dessa antes da P2, palestra com profissional da área, ao vivo, né, com transmissão, faço transmissão no YouTube e integração via chat do YouTube ou via grupo de WhatsApp. Então vocês vão, na verdade o chat funciona melhor porque daí vocês colocam lá, né, digitam a pergunta de vocês e eu coloco na tela e o convidado já vê de cara a sua pergunta, tá certo? Então é assim que funciona as nossas interações durante as palestras. Então normalmente eu faço duas, uma antes da P1 e outra antes da P2, vamos ver como é que vai ser esse semestre, tá certo? E aí, no que se refere à bibliografia, nós temos nesse novo projeto, né, pedagógico do curso, um foco muito grande em bibliografia que se encontra online, tá certo? Então, toda essa bibliografia vocês vão encontrar, né, o recurso online, vocês vão encontrar lá na biblioteca. Se tiverem alguma dificuldade, o pessoal da biblioteca está sendo bastante solícito, atendendo as solicitações, fazendo o que for possível para facilitar esse acesso, tá? Na nossa ementa, tá, aparece aqui como bibliografia básica o livro de Direito Agrário Brasileiro, do Benedito Ferreira Marques, tá? Mas na bibliografia complementar nós temos outras opções. Nós temos o Cristiano Cassetari com Direito Agrário, né? Atualizado aí com as leis de 2014, que modificaram algumas questões importantes. O meu livro ele não está atualizado, então eu vou ter que atualizar na mão, né? Fazer aí essas anotações referentes às leis, mas é o livro que eu gosto de usar, tá bom? Do Cristiano Cassetari, que é o que eu tenho, que eu tô acostumada com ele. Mas vocês também podem usar do Antônio Moura Borges, né? Curso completo de Direito Agrário. Vocês podem usar também Ibrahim das Mercês Rocha e outros, Manual de Direito Agrário Constitucional, Lições de Direito Agroambiental, vejam lá aquele termo juntando as duas coisas, direito agroambiental, e também da Flávia Trentini, Teoria Geral do Direito Agrário Contemporâneo, tá certo? Essas são bibliografias que aparecem no nosso plano de ensino, mas é claro que, né, professor, a gente normalmente já traz uma formação de outro lugar, a gente já tem acesso a outros autores também, então além desses, tem outros dois que eu gosto muito, especialmente para essa parte inicial da disciplina, que é de entender a questão agrária no Brasil. O primeiro deles, esse que eu coloquei aqui, são os meus queridinhos, né? Deixa eu baixar aqui. Aqui, olha, os queridinhos da professora. Então, quais são? Aqui a questão agrária, do José Graziano da Silva, uma referência no assunto, né? E esse que eu mostrei para vocês aqui, que é a função social da terra, tá? Já tá até aqui comigo, inclusive. Então, esse aqui é o livro do Cristiano Cassetari, né? Então, se vocês quiserem utilizar, esses são os três que eu acho que vou utilizar mais. Esse aqui, a questão agrária, do José Graziano, eu acho que eu vou conseguir um PDF para vocês e coloco lá no Classroom. A função social da terra, não sei se eu consigo, mas sempre que nós formos utilizar, eu vou fazer scanner e colocar lá para que vocês tenham acesso ao material, tá bom? E aí, o manualzinho vocês encontram lá na biblioteca online, tá bom, gente? Provas. No que se refere às provas, vamos já deixar marcadas nossas datas, coloquem aí nas agendas de vocês, tá? Nossa P1 para o dia 10 de maio, P2 para o dia 28 de junho e PS para 5 de julho, tá certo? Lembrando que nós teremos 17 encontros ao todo, né? E dividir as datas aí mais ou menos por quantidade de dias mesmo, para que a gente tenha essa noção já, que vocês possam se programar, né? E eu me programar também. Então gosto de colocar já as datas desde sempre,
tá certo? Então, minha gente, eu espero que vocês curtam a disciplina, né? Me despeço dessa aula, digamos, inaugural, em que a ideia é se apresentar, né? Falar um pouco do que esperar na disciplina, né? E eu gostaria de, desde já, convidá-los à reflexão, né? Sobre o que é a Terra, né? Qual é a função da Terra para a vida em sociedade. E aí deixo vocês com essa foto, que é uma foto que eu gosto muito, uma foto autoral, que vai ser a foto da nossa disciplina, inclusive, né? E vocês observam aqui um casal, né? Fazendo um cultivo, né? Tem uma horta que, na verdade, a propriedade deles tinha apenas 4 hectares e eles produziam tudo o que necessitavam para viver, exceto o sal. Era a única coisa que eles compravam de fora, né? Então, essa família da Guatemala, vocês podem perceber aqui nos trajes típicos, né? Então, a gente vai poder também fazer na disciplina essa, digamos, uma análise também intercultural, né? De como as outras famílias se alimentam. Vou mandar para vocês um material bastante interessante sobre essa questão, né? Mas observem que uma família simples, né? Esse senhor, inclusive, é analfabeto, mas com um conhecimento incrível acerca de como trabalhar a terra, tá certo? Então eu gostaria que vocês ficassem com essa reflexão e que ela pudesse nortear a ideia de vocês nessa disciplina, né? Aquilo que a gente espera aqui. Então, vamos lá, bons estudos, e qualquer dúvida podem me chamar lá no WhatsApp ou no nosso Classroom, tá certo? Até mais, pessoal. Vamos que vamos!